Boa noite, queridos, a paz. Que bom poder estar aqui. Estou um pouquinho diferente, né, gente? Quem me conhece, não tem nada a ver com banner, né? Aquela de cabelo curto sou eu, tá, gente? Que não tá mais de cabelo curto, era loura, agora estou morena. Obrigada, era para isso, mas ninguém entendeu. Né? Fazer o quê? Depois te dou uns trocados. Queridos, um prazer estar aqui nessa noite. Lagoinha Porto Alegre é uma casa para mim. Sempre que eu venho aqui eu me sinto na liberdade. Tanto que eu cheguei aqui já conversando com a galera, já trocando uma ideia. Tenho muitos amigos aqui que o Senhor tem me permitido criar, né? Amizades que a gente tem construído. E é com muita alegria que eu posso vir sempre nessa conferência, derramar e ser ministrada também. O Senhor está ministrando ao meu coração. Desde que eu cheguei, estava ali sentadinho, falei, Deus, me ajuda a pregar. Me ajuda a pregar, porque algo que o pastor David falou, que quando a gente reconhece a presença, a gente não permanece de qualquer jeito. Amém? Eu não sei nem por onde começar. Quem me conhece sabe que eu sempre falo muito. Eu não saber como falar e como começar é estranho. Para quem não me conhece, meu nome é Débora, sou mais conhecida como Lola. Vocês podem sentar, gente, fica à vontade de sentar no chão mesmo. É desse jeito, só o tecladista que não tem como, né? O violão pode também sentar no chão. Mas você tem que cantar, né? Depois, pode ficar à vontade. Porque eu vou pregar para os músicos também. Então, por isso que eu quero que eles fiquem aqui, para vocês verem se eles receberam. Em nome de Jesus. Meu nome é Débora Álvares, sou mais conhecida como Lola. Sou uruguaia, tá, gente? Não sou brasileira, sou de Rivera. Quem já foi na minha cidade? Tudo para comprar perfume. Já sei, alfajor. Perfume e alfajor. E doce de leite, Conaprole. Né? Quem já comprou? Sei bem, queijo também, né? Então, gente, eu moro há 10 anos em Belo Horizonte. Eu fui para BH com uma palavra de Deus. Os meus alunos já conhecem a minha história. Foi com uma mala, R$500 e uma palavra. Fui para lá por uma direção específica de Deus para fazer o carisma. E eu achei que eu ia só por 2 anos até me formar. Mas o Senhor tinha outros planos e o que era para ser 2 anos se tornaram agora 10 anos. Eu estou há 10 anos em Belo Horizonte, casei, estou lá servindo com meu esposo, inclusive trago um abraço da parte dele para a igreja. Nós estamos pastoreando uma lagoinha ali em Belo Horizonte, pastoreamos a Lagoinha Fernão Dias. Agora, dia 13 de agosto, estamos comemorando 9 anos de igreja ali em Fernão Dias. Sou também professor do Seminário Teológico Carisma, um lugar que tem mudado a minha vida. Tenho meus alunos aí, cadê os alunos? Gente, em nome de Jesus, o combinado é que é vocês que gritam na hora que eu pregar. São vocês que têm que reagir, né? A gente já combinou. Estou zoando, gente, não combinou nada não, mas já fica a dica, né? E o carisma tem sido um divisor de águas para a minha vida e para cada aluno que está aqui. A gente é chato, gente, porque a gente quer que todo mundo faça carisma, fica insistindo, mas porque assim, o que é bom a gente fala. O que é bom a gente quer que os outros experimentem. Amém? Então é por isso que nós falamos tanto do carisma. Mas sem mais delongas, na verdade eu não estou nem com clima para ficar fazendo as piadas que eu sempre faço. Porque eu quero já pregar. E eu quero pregar. Atos capítulo 1, verso 8. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 1, verso 8. Isso. E o texto vai dizer, quem está feliz de estar aqui hoje? Quem está com expectativa para o que Deus vai fazer? Não, porque de verdade eu estou com expectativa, porque se Deus não fizer, eu estou ferrado, irmão. Não, estou falando sério. Lola, por que se Deus não fizer, você está ferrado? Porque o que eu vou pregar, irmão, se Deus não fizer, é tenso. Me ajuda aí, fala para alguém que está perto de você. Abre seu coração. Não fica chateado com a Lola.
Fala de novo, não fica chateado com a Lola. Ela é legal. Amém. Atos capítulo 1, verso 8. E o texto diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vamos ler de novo? Você pode ler junto comigo? Vamos ler aqui essa versão que todo mundo vai ler tudo junto. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você pode colocar NVI? Dá para fazer isso? Trocar? Sim ou não? Alguém me ajuda? Dá? Dá? Isso aí, coloca aí. Vamos de novo, todo mundo lê. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Feche seus olhos mais uma vez e vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua presença. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui. A tua palavra nos diz isso, que o Senhor está aqui. Deus, nós te agradecemos porque nós reconhecemos que é a tua presença que produz tudo, Senhor, que produz toda a transformação, toda a glória seja dada ao Senhor. Nós reconhecemos que nós precisamos de Ti, nós precisamos do Teu toque, que o Senhor fale ao nosso coração, porque se não for o Teu toque, Senhor, nos alinhando, nos constrangendo, nos ajustando, Senhor, será mais um sermão. Deus, se não for a Tua presença falando ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir de Ti, será simplesmente um esboço. Mas nós não estamos aqui, Deus, para ouvir um bom sermão, uma boa eloquência. Nós estamos aqui para receber o Teu toque. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, essa voz inconfundível, Deus, que nos fala e que fala ao nosso coração e permite que ele possa estremecer. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Teu toque. Será que você pode abrir a sua boca no seu lugar e pedir ao Espírito Santo que Ele te toque nessa noite? Pedir ao Senhor que Ele fale ao seu coração aquilo que você precisa ouvir. Pedir que Ele te encha cada vez mais do seu Espírito. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Senhor, nós não queremos só um toque, mas nós queremos transbordar. Por isso nós te pedimos, faça, Senhor, aquilo que homem não pode fazer, aquilo que preletor não pode fazer, aquilo que banda não pode fazer, aquilo que músico não consegue produzir, que é aquilo que só o Teu Espírito consegue produzir. Nós temos fome, nós temos sede, nós não cantamos aqui simplesmente porque é uma música que nós decoramos, não. Nós estamos aqui clamando e te dizendo, nós temos fome e sede de Ti. Nós temos fome e sede de Ti. Nós temos fome e sede da Tua presença. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Teu toque. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos numa conferência do Espírito Santo que escolheu como tema poder e glória. E eu creio, queridos, que sendo o segundo dia de conferência, ainda tem muito para acontecer. Amém? Só tem 3 com fé aqui, o restante está tudo preocupado. Vou falar de novo. Eu creio que ainda Deus tem muito para fazer nesses dias. Sabe por quê? Porque Deus é tão maravilhoso que quando a gente acha que chegou numa determinada medida, Deus quebra o teto. Quando nós achamos que chegou num ponto que não dá mais, a gente descobre que Deus é infinitamente mais daquilo que imaginamos, que pensamos, que conseguimos mensurar. Então, queridos, hoje vai ser uma dose, mas ainda tem amanhã, ainda tem domingo, ainda tem tanta coisa para acontecer. Só que vinha muito claro ao meu coração que Deus não fará mais se você não entender o que você precisa entender essa noite.
Se você não entender o princípio que será essa noite, você não estará aberto para Deus fazer mais nos próximos dias. Então eu vou falar melhor para você entender o que eu estou querendo dizer. O que Deus fará nos próximos dias vai ser para quem compreendeu o que vai ser falado nessa noite. É por isso que talvez nos próximos dias não seja todo mundo que seja cheio de um derramar específico, mas será para quem entendeu o princípio. Deixa eu fazer uma pergunta, o assunto é poder e glória. Deixa eu perguntar, quem aqui quer mais poder de Deus? Não, vou perguntar de novo. Quem aqui quer mais poder de Deus? Para quê? Porque esse é o problema. Nós chegamos por vezes até a orar e a clamar, dizendo: Senhor, me dá poder, Senhor, me enche com teu poder. Mas a pergunta não é se Deus tem poder para dar, a pergunta é por que você quer poder. Para que nós estamos pedindo e temos uma conferência com poder e glória e às vezes não estamos entendendo o propósito do poder dele? Queremos o poder e um pregador nos fala quem quer mais poder e a gente grita, mas quando eu pergunto para quê, às vezes nós não temos a resposta. Ou pior, temos as motivações erradas. Para que eu quero poder, pastora? Eu quero que você entenda algo, o texto vai dizer: e recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu preciso que você entenda algo nessa noite, o poder não é para você mesmo. O poder não tem o objetivo de simplesmente te encher, de te promover, não. O poder é para que nós nos tornemos o que Deus quer que a gente se torne, testemunha. Se eu fiz uma pergunta e você não soube responder, estou te dando a resposta. Para que você quer poder? Deveria ser para ser testemunha. Para que eu quero poder? Para ser testemunha. É isso que o texto está me dizendo em Atos capítulo 1, verso 8. E Deus estava falando a respeito daquilo que Ele faria em Pentecostes. Ele derramaria do seu Espírito. Só que olha que interessante, esse poder é para me tornar testemunha. E quando a Bíblia diz recebereis poder, a palavra poder no original significa a palavra dunamis. Para quem não entende o que é dunamis, significa poder explosivo, poder residente, ou melhor dizendo, dinamite. E recebereis poder, e recebereis dunamis, e recebereis poder explosivo, poder residente, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Então deixa eu tentar começar a esclarecer a visão para você. Se Deus está nos dando um poder explosivo, um poder residente, significa que aonde eu chego com esse poder, o cenário precisa mudar. Significa que se eu tenho um poder em mim, que ele é explosivo, aonde eu chego, precisa haver uma diferença. Aonde eu chego, o ambiente precisa ser modificado e não o ambiente me modificar. Aonde eu chego, as pessoas precisam ser impactadas por algo que eu carrego e não eu me adaptar ao molde das pessoas. Se eu carrego um poder explosivo, um poder residente, significa que eu fui chamado para ser testemunha, e testemunha vai transformar ambientes. Tem uns 3 que estão começando a me entender. Olha para alguém perto de você, eu sei que você fica chato o pregador fazer isso, mas é mania nossa. E a gente está com o microfone, então. Fala para alguém perto de você. Você tem dinamite. Você tem o dunamis. Você tem o poder residente. Agora olha bem no olho dessa pessoa e fala para ela: quem precisa mudar o ambiente é você.
Agora você vai falar com cara de profeta. Por que que o ambiente está te afetando? Por que que tem gente sendo afetada pelas circunstâncias? Por que que tem gente sendo moldada pelo cenário? Por que que tem gente recuando perante as adversidades? Porque não entendeu o que carrega. Por que que tem gente que por vezes esquece das promessas que Deus deu? Porque o cenário está falando mais alto do que a promessa. E se o cenário está gritando mais forte do que a promessa, você não entendeu que quem muda o cenário é quem carrega o dunamis. Lola, seja mais específica você. Aonde eu chego com o poder residente, poder explosivo. Meu irmão, a Bíblia vai dizer que você e eu somos embaixadores de Cristo. Quando a gente chega, o cenário tem que mudar. Aonde a gente pisa, a conversa tem que mudar. Aonde a gente chega, a notícia ruim tem que virar notícia boa. Aonde a gente chega, a fofoca tem que virar bênção. Aonde a gente chega, a tristeza tem que ser modificada por esperança. Porque eu carrego algo. E pode aumentar meu retorno, que eu não posso gritar, mas é difícil. Então o que acontece? A gente precisa entender algumas coisas em relação ao poder. Porque eu volto a dizer, não tem como Deus fazer tudo o que Ele quer fazer nos próximos dias se eu não entender essa parte de hoje. Se eu quero poder, eu preciso entender para que eu quero esse poder. Para ser testemunha. Mas eu também preciso entender, e eu vou falar 3 pontos como uma boa professora. Para quem já teve aula de homilética aqui, sabe que tem que ter os pontos. Mas o primeiro ponto que eu quero falar é o seguinte: se nós precisamos entender de poder, a primeira coisa que você e eu precisamos entender é que o poder não é nosso. 3 amém. Irmão, vem comigo em nome de Jesus. Senão eu vou começar a achar que você não está entendendo o que eu estou falando. O poder, olha o que o texto diz: e recebereis poder. Então deixa eu te falar, o poder não é seu. Vou falar de novo, e recebereis poder. O poder não é nosso, alguém deu. Se eu recebi o poder, significa que esse poder não estava em mim. Se eu recebi o poder, significa que eu não poderia produzir esse poder. Eu recebi de alguém, alguém me deu esse poder. Mas sabe qual é o problema? O problema é que nós estamos querendo produzir o poder quando deveríamos manifestar o poder que já foi dado. Nós estamos querendo produzir o que o poder produz, quando na verdade o poder foi dado. A nossa responsabilidade não é querer criar o que o poder pode criar. A nossa responsabilidade é manifestar aquilo que não vem de nós. Eu recebi um poder. Eu não posso produzir o poder, eu só posso manifestar o poder. Aquilo que me foi dado. Mas a gente só manifestará o poder que nos foi dado se nós reconhecermos a fonte de quem deu. Nós só manifestaremos o poder dado se nós entendermos quem foi que deu esse poder para nós. E eu intitulei a minha mensagem nessa noite: Ele nos deu poder para que nós lhe dessemos a glória. Então eu preciso que você entenda nessa noite que o poder não é nosso. Nós precisamos reconhecer a fonte. É por isso que tem muita gente tentando produzir o sobrenatural na força do seu braço, tentando produzir milagre, tentando vender milagre, tentando promover alguma coisa que não conseguirá promover e nem produzir. Por quê? Porque poder não se produz, se recebe. Por isso não tem como, quando você vê alguém tentando vender milagre, irmão, foge. Por quê? Porque a gente não consegue produzir milagre.
a gente só pode manifestar o poder. O produtor continua sendo a fonte. E ele não divide glória. Eu preciso que você entenda isso. O poder veio de alguém. Irmão, pega isso aqui que eu vou te falar. O poder veio de alguém. Ele decidiu partilhar do seu poder, mas ele escolheu não dividir a glória. Lola, seja clara, estou sendo clara. Você pode até manifestar o poder que ele está te dando. E ele escolheu partilhar do seu poder, mas não escolheu dividir a glória. O que você está querendo dizer? Que só vai conseguir viver muita manifestação de poder quem entender para quem tem que ser a glória. Se eu não entendo para onde a glória tem que ir, eu vou tentar utilizar o poder para os benefícios equivocados. Então eu recebo o poder e eu preciso aprender o que fazer com o poder. Eu entendi, o poder não é meu, o poder não é nosso. Então eu não posso, pega isso aqui que eu vou falar, eu não uso o poder para minha autopromoção. E eu vou te autorizar você dar indireta nessa noite. Como assim, Lola? Se tem alguém perto e eu falar alguma coisa que cabe, você pode olhar e dar uma cotovelada, falar, Deus está falando. Porque vai que alguém não entende. Você já vira profeta. Porque tem pessoa, irmão, que o pregador prega, o pastor fala no gabinete, e ainda assim não entende. Vai que você, irmão, perto fala, olha aí, Deus está falando. Queridos, não posso usar o poder para minha autopromoção. Por quê? Porque eu recebo o poder para ser testemunha. Eu não recebo o poder para que eu seja enaltecido, para que eu seja elevado, para que eu seja conhecido. Não. Muitas vezes o ser conhecido é consequência, mas não é o objetivo do poder. E o dia que eu confundo isso, meu irmão, Deus é o mesmo que se encarrega de te descer. É por isso que eu não posso usar o poder para eu ser promovido. Pastora, fale mais claro, vou usar texto bíblico. A Bíblia fala em Mateus capítulo 7, verso 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Alguém aqui achou que podia se valer do milagre para negociar. O poder não é para que você seja conhecido. O poder é para que ele seja conhecido. Eu não posso usar o poder para a minha autopromoção. E falo mais, tem muita gente querendo usar o poder e buscando intimidade com Deus para onde Deus o vai colocar e promover. Já está tudo errado. Porque tem gente que não quer intimidade porque ama o noivo. Tem gente que quer intimidade para ver se o noivo promove. E como eu vim aqui para falar tudo que eu tenho para falar, e tem horas que a gente quer o poder para uma autopromoção. Por que eu quero poder para uma autopromoção? Porque às vezes eu tenho crise de rejeição. E eu acho que o poder vai me fazer sentir amado. Só que você não vai ser amado pelo poder. Você precisa se sentir amado porque você é filho. O poder não é para a autopromoção. O poder não é para o meu conforto. O poder não é para que eu me sinta confortável. O poder não é para que eu agora sim tenha direito. Eu estou cheio. Eu tenho poder, agora eu posso exigir. O quê? Eu estou sendo poderoso. Deus está me usando. Deus está fazendo. Eu falo uma palavra e Deus fala. Irmão,
Agora eu quero exigir. Não, o poder não é para o meu conforto. Gente, olha aqui, a Bíblia vai dizer, quando você vai no original da palavra testemunha, significa aqueles que por seu exemplo provaram a força e genuidade da sua fé em Cristo por sofrer morte violenta. E tem gente querendo ser testemunha para ter conforto. O que é ser testemunha? Aqueles que pela sua fé genuína provaram que tinham uma fé genuína em Cristo, ao ponto de sofrerem uma morte violenta. E tem gente querendo poder para exigir. Não exija privilégios quando Deus está dando oportunidades. Quem me conhece sabe que eu sou uma pregadora agitada, mas hoje eu não vou pregar agitado. Por quê? Porque eu estou tomando na cara. E não é legal. Mais alguém? 5. O resto não quer assumir. Então o poder não é para minha autopromoção. O poder não é para o meu conforto. E pegue aqui o que eu vou falar. O poder não é para competir com ninguém. Mas isso aqui não acontece só lá no Uruguai. O poder não é para competir com ninguém. Tem muita gente querendo se valer do poder para se colocar em vantagem sobre outros. E aqui eu vou falar para os ministros mesmo. Para os que têm chamado. Eu tenho um chamado, jamais vão me calar. Para você. O poder não é para competir com ninguém. Testemunha é alguém que valida o outro e não a si mesmo. Vou falar de novo, testemunha é aquele que fala em prol do outro e não de si mesmo. Então eu preciso entender que o poder que existe residente dentro de mim não é para que eu me coloque por cima de outras pessoas ou comece a competir com elas. Tem gente achando que a manifestação do poder tem a ver com quem flui. E achando que quem flui o coloca em vantagem sobre os outros. Agora sim, Deus me usou em curar. Foi curado. Deus está fazendo na minha vida. É forte, é poder. Deixa eu te falar, entenda, se o poder não for para que ele seja glorificado, de nada vale ser usado, porque afinal de contas, ser usado por ser usado, uma mula foi usada. Eu estou sendo usado por Deus. Se não tiver quem use, ele usou uma mula. Aí a pastora veio de BH para chamar a gente de mula. Não foi bem isso. Não é bem isso. O que eu estou querendo dizer é que o poder não é para que você ache que tem a ver com você. O poder não é para que você ache que ele te qualifica para estar sobre outros. Você não pode achar que você é mais do que os outros porque Deus te usou. Eu estou em outro nível. Eu estou vivendo uma nova fase porque Deus está me usando. O poder não é nosso, o poder é recebido. Deus deu. E aí eu vou para o meu segundo ponto. Se eu entendo que o poder não é nosso, que o poder é recebido, e quando eu tenho consciência desse poder, eu preciso entender algo: o poder requer responsabilidade. Porque se o poder não é meu e ele foi dado, ele requer responsabilidade. Mas recebereis poder, foi dado, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmão, responsabilidade.
ao descer sobre vós o Espírito Santo. Responsabilidade. Pastora, seja um pouco mais clara. Você, quem entende que recebeu poder, não pode andar de qualquer jeito. 3 aleluia. Obrigado, irmão. Alguém lá de trás. O poder requer responsabilidade. Não adianta ficar clamando, Deus me enche do teu poder, se eu não tenho responsabilidade para lidar com aquilo que me foi dado. Porque o texto vai dizer, e recebereis poder ao vir sobre vós, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Entenda algo, antes de chegar nesse ponto, antes de chegar no verso 8, lá no verso 4 e 5, a Bíblia vai dizer, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Deus havia dado uma promessa. Agora presta atenção, Deus está dando uma promessa de que vai descer sobre eles o Espírito Santo e eles serão batizados com o Espírito Santo. Ele está prometendo esse poder que viria para ser residente dentro deles. E quando Ele está prometendo isso, eu quero que você entenda algo. Deus já está estabelecendo um padrão de responsabilidade, porque Ele está dizendo assim, olha, não saiam de Jerusalém, esperem a promessa do Pai. O que isso significa? Significa que para viver aquilo que Deus estava prometendo, precisava de obediência. Não era de qualquer jeito. Ele estava dizendo, olha, fica em Jerusalém, porque eu estou prometendo, vocês vão receber a promessa, vocês vão viver aquilo que o Pai falou, mas só vai viver a promessa quem obedecer e permanecer no lugar onde Deus falou. E tem gente que quer o poder, mas não quer se responsabilizar com aquilo que o poder demanda. Olha bem, queridos, a Bíblia vai falar dos discípulos caminho Emaús. Os discípulos estão indignados, decepcionados com Jesus, porque Jesus morre, e Ele já tinha falado que ia morrer e ressuscitar, mas os discípulos nem esperaram passar o tempo que deveria passar e já quiseram ir embora. Sabe aquelas pessoas agitadas? Não espera nem os negócios acontecer, já fica indignado, quer sumir. Claro que você não conhece gente assim. A Bíblia vai dizer que eles estão indo caminho Emaús, Jesus ressuscita e vai ao encontro dos benditos que foram embora. Chega lá, e eles não percebem que Jesus, os seus olhos estavam como que velados. Jesus começa a conversar com eles, eles olham para Jesus e falam, então, porque estão reclamando, sabe, falando, de quem? De Jesus. E chega quem? Jesus. E eles começam a reclamar de Jesus para Jesus, sem perceber que é Jesus. Você imagina a cena? Se eu fosse Jesus, irmão, ainda bem que eu não era. E aí eles começam a falar de Jesus. Aí Jesus fala, vocês estão falando o quê? Eles falam assim, não, você é forasteiro que você não sabe o que aconteceu? Ele falou, me conta. Não, que tinha um que parecia que era, nós achávamos que ele haveria de libertar Israel. Tipo assim, mas não era o que a gente achava, nos iludiu, falou demais. E aí Jesus vai e fala para eles, ó tolos e tardios para crerdes naquilo que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas. E a Bíblia vai dizer que começando por Moisés e por todos os profetas, ensinou-lhes o que dele se achava nas Escrituras. Jesus teve paciência para ensinar tudo de novo para os abençoados que não obedeceram. Jesus é maravilhoso. Só que olha o que acontece, presta bastante atenção o que acontece. Depois que Jesus ensina tudo, ele faz como que vai embora e os dois falam, tá tarde, fica para comer. Jesus dá a volta. E aí ele senta para ceiar. Na hora que ele parte o pão, os olhos deles são abertos. Na hora que eles veem o partir do pão, Jesus desaparece e eles falam, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco e nos abria as Escrituras. Preste atenção no detalhe. Quando eles reconhecem que é Jesus, os dois olham um para o outro e falam, vamos voltar para Jerusalém.
Por quê? Porque era em Jerusalém que havia uma promessa que haveria de se cumprir. O que eles entenderam? Não dá para viver o que o Pai prometeu se a gente não obedecer aquilo que o Pai prometeu. Não dá para viver aquilo que o Pai disse, aquilo que nós receberíamos se nós não nos submetermos àquilo que o Pai falou. Entenda, há poder disponível, mas o poder requer responsabilidade. Havia um lugar de obediência. Não foi qualquer coisa que desceu, foi o Espírito Santo que desceu. Não, você não está entendendo e eu vou falar de novo. Não foi qualquer coisa que desceu, foi o Espírito Santo que desceu. O problema é que muitos estão agindo como se não tivessem um entendimento. E por não entenderem quem desceu e quem habita dentro, vivem de qualquer jeito. Deixa eu te falar algo. Ai, pastor, eu quero poder. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, você já recebeu o poder residente, se chama Espírito Santo. Mas eu também quero te dizer uma coisa. Se você recebeu o poder, então prova que você recebeu. Anda à altura disso. Tem práticas que hoje não cabem mais. Tem comportamentos que já deveriam ter mudado. Tem desculpas que não tem que estar mais na sua boca. Sabe por quê? Porque não tem como manifestar o que Deus ainda quer manifestar através de você, se você não se responsabilizar por aquilo que Ele te deu. Por quê? Porque Deus não vai dar muita coisa para quem é criança. Ai, me usa, Senhor. Eu quero ser usado, Senhor, como ponte sobre as águas. Usa-me, Senhor. Você quer mesmo? Não, porque existe uma responsabilidade. E eu preciso andar à altura dessa responsabilidade. Vou falar de novo, quem tem poder se responsabiliza. É interessante que lá em João capítulo 13, estava todo mundo querendo dar grito de glória hoje, né? Lá em João capítulo 13, verso 3, vai dizer assim: Jesus sabia que o Pai havia deixado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Haviam 3 coisas que Jesus tinha muito claras na sua vida. Qual era a sua origem, aquilo que ele tinha e para onde ia. Jesus sabia que o Pai havia deixado todas as coisas debaixo do seu poder. Ele sabia o que tinha. E que viera de Deus, sabia a sua origem. E que voltara para Deus, sabia o seu destino. Veja bem o que eu vou te falar. Quando a Bíblia está dizendo e nos trazendo isso, que ele sabia a sua origem, ele sabia aquilo que ele carregava e ele sabia o seu destino. Eu costumo dizer para os meus alunos, se você tem um estojo, ou tem a sua bolsa aí hoje no culto, e você tem 3 moedas de 50 centavos, você deixaria a sua bolsa em cima da cadeira e sairia? Provavelmente sim, porque só tem 1,50. Sim ou não? Sim ou não? E não teria problema, você falar, todo mundo é irmão, tem nada, minha bolsa só tem 1,50. Agora eu te pergunto, se você tivesse sacado todo o seu salário do mês, 7 mil reais, quem não tem já vai recebendo. Esse, irmão, vai que tudo é profético, 7 mil, 8 mil. Você tirou tudo do caixa e deixou na sua bolsa. Você deixaria a sua bolsa quando todo mundo vai levantar e falar, é tudo irmão? Hã? Você deixava? Quem não deixava? É só para não ser tentação para o irmão, eu sei que é só por isso. Mas fala sério, irmão. Se fosse 1,50, eu deixava a bolsa ali. Mas já que é 7 mil, eu não deixo a bolsa ali. Porque é meu salário do mês. Lola, o que você está querendo dizer? Você se comporta à altura do que você carrega. Quando você carrega pouco, você é displicente. Quando você carrega muito, você é cuidadoso. Lola, o que você está querendo dizer? Você bem rasgada aqui. Se a sua vida está de qualquer jeito, você não entendeu o que você carrega.
Se você não se responsabiliza pelo seu Instagram, você não entendeu o que você carrega. Se qualquer fotinho está normal, você não entendeu o que você carrega. Se qualquer debate e discussão no Instagram está normal, você não entendeu o que você carrega. Se qualquer fofoca dentro da igreja está normal, você não entendeu o que você carrega. Se qualquer adversidade te faz desistir de servir a Deus, você não entendeu o que você carrega. É normal a maioria não dar amém? Quer ser boa testemunha? Reconheça o que você carrega. Valorize o que você carrega. Meu irmão, eu preciso que você entenda isso daqui em nome de Jesus. Olha aqui o texto. O texto vai dizer assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Irmão, olha isso aqui. Eu fui estudar isso aqui, eu fiquei louca. Hoje eu estava, antes do culto ali em cima, eu falei, Aí o povo falou, você está gostando da sua pregação? Eu falei, não, é porque esse negócio é forte. O texto está dizendo, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pega o que eu vou falar aqui em nome de Jesus. Pelo menos os carismáticos têm que pegar isso aqui. A Bíblia quando diz, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. A palavra batizados com o Espírito Santo é a palavra baptizo. Diga comigo, baptizo. De novo, baptizo. É diferente de bapto. Diga comigo, bapto. Você sabia que as duas significam batismo? A palavra bapto significa mergulhar. E a palavra baptizo também significa mergulhar. Batizado, submerso. Só que existe uma diferença entre as duas. E eu vou até utilizar um exemplo que na Bíblia Strong vai dar. E o exemplo que vai utilizar é uma receita de picles. Olha que teológico. Irmãos, comida é teológico. Aleluia. Glória a Deus. Quem gosta de comer? Deus fala através da comida? Fala. Agora olha que interessante. Um médico grego chamado Nicander, ele vai dar uma receita de picles e ele foi utilizar essas duas palavras, a palavra bapto e a palavra baptizo. E é só para quem pegar isso daqui. Ele diz que para preparar o picles, o vegetal primeiro precisaria ser mergulhado em água fervente, bapto. Mergulhado em água fervente, sabe um escaldar? Pegava o vegetal, escaldava em água fervente. Esse mergulhar é a palavra bapto. Só que depois de mergulhar em água fervente, ele precisava ser colocado numa solução de vinagre. Não era um segundo. Era colocar numa solução de vinagre. Aí eu vou te explicar. Ele era baptizo na solução de vinagre. O que você está querendo dizer, Lola? Ambos vão descrever uma imersão do vegetal. Ambos vão falar de que o vegetal precisa ficar submerso. Só que o primeiro, bapto, vai falar de uma imersão temporária. O segundo vai falar de uma mudança permanente. Lola, o que você está querendo dizer? Que é o segundo baptizo o que torna o vegetal um picles.
Para quem não entendeu, eu vou falar a frase, vamos ver quem entende metáfora. A Bíblia vai dizer que nós seríamos baptizo com o Espírito Santo. Não é um escaldado, é um mergulhado, é algo permanente. Em outras palavras, se você era vegetal, você vai ter que se tornar picles. O que você está querendo dizer, pastora? Eu estou querendo dizer que se você se responsabiliza com aquilo que está residente dentro de você, não dá para viver do mesmo jeito, porque você não é mais do mesmo jeito. Então, para eu poder manifestar esse poder, eu preciso estar imerso. Eu preciso permanecer. Eu preciso estar mergulhado. Não é de vez em quando, não é quando tem conferência, não é quando tem o culto tal, não é o dia que eu estou com vontade de chorar, não é o dia que eu não estou muito bem, é mergulhado, é o dia que eu não estou afim, é o dia que meu ânimo não está ajudando, é o dia que eu recebi notícia ruim, é o dia que eu não estou emocionalmente bem. É sempre. Não dá mais para viver do mesmo jeito. Não dá mais para ficar da mesma forma. Por quê? Porque eu não carrego qualquer um. Eu tenho a pessoa do Espírito Santo habitando dentro de mim. Você pode olhar para alguém e perguntar: você sabe que isso é para você? João batizou com água, mas vós sereis baptizo com o Espírito Santo. Irmão, eu confesso para vocês que eu li isso aí, eu me imaginei um picles. De verdade, um pepino. Sabe? Sabe quando aquele pepino fica dentro do frasco? Ele tem que ficar muito tempo ali para ele se tornar aquilo ali. Um picles. Eu falei: Deus, eu quero ser um picles. Você nunca mais vai comprar um picles sem esquecer disso aqui, irmão. Você vai lembrar de mim. Você vai falar: picles ungido. É, irmão. Você vai falar: o picles de Jeová. Eu sou um picles do Senhor. Eu sou um picles. Irmão, é isso. É mais ou menos assim. Eu não quero sair do frasco. Porque eu só vou sair do frasco na hora que eu me tornar. E na hora que eu me tornar, eu só vou sair do frasco para manifestar aquilo que eu já sou. Recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. E vou para o último ponto, já estou começando a acabar. O poder não é nosso. O poder requer responsabilidade, e o poder tem uma finalidade. E não dá para confundir. E sereis minhas testemunhas. Diga comigo: e sereis minhas testemunhas. O texto não está dizendo sereis grandes testemunhas. O texto não está dizendo sereis extraordinárias testemunhas. Não está dizendo sereis excelentes testemunhas. Está dizendo sereis minhas testemunhas. O que é ser minhas testemunhas? Isso vai indicar o serviço de quem estamos. Sereis minhas testemunhas. A finalidade do poder é testemunhar quem Deus é e que Ele seja glorificado através disso. Que Ele seja reconhecido através disso. Que Ele seja engrandecido através disso. Deus falava comigo hoje no voo. Eu ia pregar uma outra coisa e o Senhor foi falando ao meu coração. E eu entendi, Ele nos deu poder para que nós lhe dessemos a glória. Ele partilhou do seu poder, mas não partilhou da sua glória. A glória é dele. A glória é dele. Sabe o que é testemunha? Testemunha é alguém que presencia algo, que pode validar aquilo que foi dito, porque estava lá.
Vou falar de novo, testemunha é alguém que pode validar algo porque viu ou ouviu alguma coisa. Testemunha é quem pode, não sei nem se existe essa expressão, atestiguar. Como é que chama aqui? Testificar seria. Os que vão lá para a fronteira, me ajuda? Testemunhar, testificar, sei lá. Mas testemunha é alguém que estava lá, que viu, que presenciou e pode validar algo porque ele estava lá, porque ele viu. Vou falar um pouquinho além, porque ele experimentou. Agora a pergunta é, como é que eu vou testemunhar dos milagres se eu não estou querendo experimentar milagre? Como é que eu vou falar e ter um poder para testemunhar quem Deus é, se eu não vi, eu não sei, eu não experimentei, eu não conheço? Testemunha não é quem vive do milagre do outro. Testemunha é quem experimentou e pode falar, porque tem propriedade para falar. Se Deus te deu um poder residente para testemunhar, eu preciso que você entenda isso. Se Deus te deu um poder residente para testemunhar, é porque Deus não quer que você viva do milagre do outro. É porque Deus quer que você experimente milagre. Que você se torne aquele que testifica. Que você se torne aquele que testemunha. Gente, olha que interessante. Jó, num determinado momento da sua vida, lá em Jó capítulo 42, ele vai falar, na verdade falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Só que 2 versículos depois ele fala, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que Jó está dizendo? Antes eu sabia do que os outros testemunhavam, só que agora eu que experimentei, também sou testemunha. Agora eu me tornei, agora eu sei. Eu não te conheço pelo que os outros falam, eu te conheço porque eu te vi, porque eu te experimento. Só que até aquilo que Deus faz em nós tem que ter um destino. E o destino precisa apontar para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Precisa apontar para Ele. A glória precisa apontar para Ele. Sabe o que eu tenho no meu coração, gente? E eu vou explicar agora por que eu disse que se você não entendeu de hoje, você não estará pronto para os outros dias. A sensação clara que eu tinha no meu espírito é que Deus estava me dizendo, eu quero fazer mais. Deus tem o desejo, e eu falo sem sombra de dúvidas, porque eu estava ali sentado e eu estava segurando as lágrimas, até pedi para o irmão trazer o papel higiênico para mim. Que eu até falei, Deus, eu fiz maquiagem. Me ajuda. Eu botei cílios. Eu não quero chorar. Apesar da maquiadora falar que eu podia. Que dura 3 dias, diz ela. Irmão, até nessa cadeira, e eu me quebrantava. Porque o Espírito Santo falava comigo, Deus falava comigo. Eu quero fazer milagre. E eu quero fazer mais. Só que se eu fizer milagre sem eles entenderem para quem é e por quê, o próprio milagre que eu fizer vai fazer eles irem para o destino errado. E eu falo isso com muito temor no meu coração. Só está pronto para mais quem entender para onde tem que ir e para onde tem que apontar esse poder. Porque se nós não entendermos as coisas da forma certa, nós colocamos um teto, e não um teto para Deus porque Ele não tenha poder, mas nós colocamos um limite porque Deus te ama e Ele não quer que você se perca.
Só que se você não entender o propósito do milagre, você achará que Deus é uma moeda de troca. E Ele não é. Se você não entender para quem aponta a manifestação sobrenatural, você ficará o tempo inteiro caçar o mover, o movimento. E gente, deixa eu falar, eu sou pentecostal, eu gosto de pular, eu gosto de rodar, eu gosto de chorar, eu gosto de tudo isso, eu gosto. E eu queria pregar para isso. Quem me conhece sabe. A última vez que eu preguei aqui, terminou todo mundo jogado aqui no altar. E eu queria me jogar também. Eu gosto disso. Só que o problema é que às vezes nós estamos querendo pular muito e não estamos querendo nos render. E só estará pronto para pular e glorificar e anunciar o que Deus fará quem entender qual é o destino daquilo que Deus está fazendo. Eu entendi a Deus falando no meu espírito: se eles conseguirem quebrar o teto, eu faço. Vou falar de novo. Deus falava ao meu coração: se eles conseguirem quebrar o teto, eu faço. Lola, como é que eu quebro o teto? Reconhecendo para quem tem que ir a glória. Como é que eu faço para quebrar o teto? Entendendo para quem é tudo isso. Como é que eu faço para quebrar o teto? Deus pode curar, irmão. Ele pode e Ele quer. Mas nenhum avivamento acontece sem quebrantamento. Nenhum avivamento acontece sem arrependimento. Ser testemunha, experimentar milagre, poder visualizar, experimentar o poder e falar: o poder está em mim, eu vi, eu experimentei, eu posso dizer, porque agora não é só de ouvir falar, eu conheço, tem um objetivo, apontar para Ele. Se não for para isso, de nada serve. Entenda uma coisa que eu vou falar aqui, e eu já estou acabando. Eu quero que você cante alguma coisa de rendição. Por enquanto só violão, teclado e voz. Quando a gente entende isso aí, irmão, o negócio é sinistro. Deixa eu te falar por quê. A Bíblia vai dizer lá em 2 Samuel capítulo 23, vai falar sobre os valentes de Davi. Só pega isso aqui que eu vou te falar. Esses dias eu tenho pregado sobre isso, Deus tem falado muito ao meu coração sobre esse texto. E a Bíblia vai contar que Davi tinha 30 valentes. Dos 30 valentes que ele tinha um top 3. Que eram os mais, sabe? Quem queria ser dos top 3, irmão? Eu ia querer ser dos top 3. Só uns 4 pessoas que queriam ser, o resto está na média. Então deixa. Vou dar mais uma chance. Quem eu queria estar nos top 3? Você já está com medo, né, de responder e eu vi com coice depois. Já sei. A última vez que eu fiz a pergunta eu vi, né? Calma. Mas eu ia querer estar nos top 3. E a Bíblia fala desse top 3 que era Josebe, Basebete, Eleazar e Samá. Josebe, Eleazar e Samá. Eu nunca vou esquecer esses nomes. Que ele era os top. Tipo, corajoso, sabe? Não estava fazendo nada, desceu e falou: vou matar um leão. Por quê? Porque estou afim. Eleazar foi lutar contra um exército. Todo mundo foi embora, ele ficou sozinho e falou: não, bora, vamos lutar. A Bíblia vai dizer que ele venceu todos até ficar com a mão grudada na espada. O negócio era sinistro, irmão. Você acha que você tem uns gigantes para matar? Esse povo era... Só que a Bíblia vai dizer que um dia Davi estava na caverna de Adulão. Está visualizando a cena? Eu sei que eles estão trocando de tom. Foca aqui. E eles estavam na caverna de Adulão.
E Davi, estava Davi com os 3. Davi, ele faz um suspiro. E ele fala assim: quem me dera beber da água da cisterna de Belém. Ele estava com sede, ele estava com vontade. Sabe aquela água, aquela coca trincando? Eu sei que aí deu uma visão mais... Aquela coca geladinha, limão e gelo. Não sei, irmãos, faz 2 anos que eu não bebo refri. Obrigada. Fecha parêntese. Irmão, de repente, mas era água, tá, irmão? Não tinha coca. Davi, ele fala assim: quem me dera beber da água da cisterna de Belém. Só tinha um detalhe. A cisterna de Belém ficava do outro lado o acampamento dos filisteus, os adversários. Então, mais ou menos assim, por que Davi está desejando? Porque era algo complicado demais. Porque para poder pegar a água da cisterna de Belém, eles tinham que passar no meio do acampamento dos adversários. Só teve um problema. Davi suspirou perto dos caras errados. Irmão, porque Davi falou assim: quem me dera beber da água da cisterna de Belém. A Bíblia não diz, mas eu imagino a cena. José olhou e falou: eu não estou fazendo nada. O outro olhou e falou: você sabe que eu amo um desafio. O outro olhou e falou assim: eu defendi um campo inteiro sozinho, o que é ir pegar água? Irmão, os 3 viraram, irmão, fizeram o quê? Foram até a cisterna de Belém, passaram pelo meio do acampamento dos adversários, chegaram na cisterna de Belém, pegaram a bendita da água da cisterna e levaram para o rei. Quando eles chegam com a água para Davi, imagino que eles estavam empolgados, orgulhosos. Nosso rei suspirou, a gente trouxe. Davi se emociona. Quando Davi vê aquela água, olha o que Davi vai dizer: eu não posso beber essa água. Como beberia eu da água do sacrifício do sangue desses homens? Ele pega a água e ele derrama como adoração ao Senhor. Não, você não entendeu, e eu quero que você entenda. Sabe o que Davi está dizendo? Se custou sacrifício e é honra, não é para mim. É para aquele que merece toda a glória. É para aquele que merece toda a honra. Eu jamais vou pegar para mim aquilo que é para Ele. Vou te falar de novo. Se eles quebrarem o teto, eu faço, diz o Senhor. Se eles entenderem para onde tem que voltar, eu faço. Se eles entenderem para que o poder, eu faço. Se eles apontarem a glória para o lugar certo, eu manifesto o meu poder. Será que você pode ficar em pé nessa noite?